Bem-vindo a mais um episódio da Bíblia Aberta. O meu nome é Luís Ferreira e temos connosco em estudo João Catarino. Bem-vindo mais uma vez, João, entre nós. Muito obrigado. Nós estamos neste estudo do livro de Paulo aos Efésios e hoje estamos na reta final e hoje vamos fazer a leitura e o estudo do texto de Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Se no último episódio nós tivemos a oportunidade de ver o papel de o pai para com os filhos, dos filhos para com os pais, as responsabilidades, neste que é o início, onde começa nos lares aquilo que é a sociedade e onde se tem que intervir para que a sociedade ela seja melhor. Onde vemos também este relacionamento, tivemos a oportunidade de ver, e se perdeu o último episódio, lembre-se que pode sempre procurá-lo na Rede Novo Tempo, na RCS. E tivemos a oportunidade de ver também a questão de, não se calhar dos escravos dos nossos dias, mas da atitude de um patrão para com o empregado, do empregado para com o patrão. E hoje, ao nós chegarmos no percurso para o final deste livro, neste capítulo 6, nós vamos ver de onde surgem e como evitar, como guerrear contra estes sentimentos, estes envolvimentos que acabam por nos alcançar da parte do maligno. Vamos assim fazer este estudo e eu vou começar por ler os 3 primeiros versículos, ou seja, do versículo 10 até ao versículo 13, que nos diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. João, olhamos para este texto. Qual é que achas que é a intenção de Paulo ao descrever a experiência da igreja em termos militares? Porque aqui, se nós temos vindo a ver o contexto de um grande conflito, se calhar este grande conflito entra dentro desta batalha. Queres-nos falar um pouco sobre isso? Claro. Então, Luís, se me permites, eu vou dividir a minha resposta em duas partes. Força. Primeira, dizer qual não é a intenção do apóstolo Paulo, porque de facto ele emprega aqui muito aquilo que é a linguagem bélica, não é? Qual não é a intenção dele e depois qual é a intenção dele, e vou-me demorar um pouquinho mais aí. Portanto, claramente, não é a intenção do apóstolo Paulo, e nós vamos ler um pouquinho mais adiante mais alguns versículos que falam muito daquilo que é a imagem do soldado, etc., e daquilo que compõe a vestimenta do soldado, mas o facto de ele estar a evocar esta imagem não significa que ele esteja no final, praticamente, da carta aos Efésios, a falar ou a projetar que cada um esteja em luta sozinho. Portanto, não é a intenção dele dizer ou projetar uma imagem individualizada das pessoas. Ele está, sobretudo, a projetar uma imagem de um exército, a Uma linguagem... coletiva. Perdão? Coletiva. Sim, do coletivo, da comunidade, enquanto eles são comunidade, como um exército que funciona, bem coordenada, e, portanto, não é a intenção dele, que fique bem claro, em primeiro lugar, projetar o individualismo ou uma questão mais de cada um vai à luta por si próprio. Não. Também não é a intenção dele, Luís, motivar ou estimular a ideia que nós agora devemos entrar num combate físico. Não tem nada a ver com isso. Então não temos que andar com espadas. Se quiseres andar, tu podes andar. Não. Acho que era proibida também. Só se fosse daquelas que nós tínhamos em crianças. Claro, não? claro. Mas não é a intenção do apóstolo Paulo, claramente... Fomentar um Sim. comportamento desse género. Sim, não tem nada a ver com uma guerra física, com uma batalha, um combate físico. Aliás, se tu leres logo a seguir, ele até diz no versículo 12, já lemos que porque a nossa luta não é contra o sangue, nem a carne em si, contra os principados, contra os potestades, contra os dominadores deste mundo, etc. Portanto, a nossa luta, portanto, aquilo que o apóstolo Paulo não tem como intenção é de dizer que a nossa luta é uns contra os outros. Não é. De todo. A nossa Quer dizer luta... que toda esta armadura e tudo estes apetrechos, ele terá um outro sentido. Ou seja, é uma Sim. imagem, uma metáfora Sim. para algo mais profundo. Claro, é isso que nós vamos explorar, portanto, mas que fique bem claro, a primeira parte da resposta é, qual não é a intenção do apóstolo Paulo? Individualizar, cada um por si, não é essa, apesar de
dele estar a projetar a imagem de um soldado, mas não é individualizar e não é sequer, tampouco, estimular uma luta física, um combate físico, mas antes ajudar-nos a perceber que nós fazemos parte daquele grande conflito que já falamos noutras edições da Bíblia Aberta e que nós não somos apenas pessoas que estamos aqui a fazer de alguma forma figurantes. Não, nós temos um papel também e fazemos parte desse. Agora, a segunda parte da resposta. Então, qual é a intenção do apóstolo Paulo? Que é muito importante. Repara, no versículo 10, tu já leste, vamos voltar a ler. Diz que quanto ao mais, sede fortalecidos. Então está aqui a intenção. A intenção do apóstolo Paulo é mesmo fortalecer a comunidade aos Efésios para que eles estejam fortalecidos agora nestas verdades e ao mesmo tempo também para que eles possam ter o poder de Jesus Cristo nas suas vidas, na sua comunidade e unidos possam agora, não vou dizer experimentar, vou dizer mesmo usar esse poder em combate, mas em combate espiritual, nesta luta do grande conflito. Há aqui um detalhe, Luís, se me permites, porque quando diz aqui a palavra sede fortalecidos, sabes que esta palavra aparece também traduzida na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para grego. Agora vamos supor aonde é que isso aparece. Não aparece sede fortalecidos, aparece dito de outra forma. Eu vou-te pedir que possas abrir e que possas ler aí, em Juízes, capítulo 6, e que possas ler o versículo 34. Nós vamos ver a mesma palavra, fortalecidos, que é usada aqui, agora usada aí no outro sentido. Ora, Juízes capítulo 6, versículo 34. Podes ler, por favor? Sim, sim. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiezeritas se juntaram após dele. Ok. Então, como é que diz a tua, desculpa? A poderoso? Então o Espírito Sim. do Senhor revestiu. Revestiu. É interessante, não era a tradução que eu esperava, mas aqui diz fortalecidos, aí diz revestiu, a palavra é a mesma. Sim, Portanto, sim. aquilo que foi traduzido na Septuaginta é exatamente a partir desta palavra que diz fortalecidos. Mas é interessante que também tem outro sentido, que eu esperava que tu pudesses ter aí, não tem, estou a ver qual é o sentido da minha, a minha também não tem esse sentido que eu procuro, mas eu sei que tem um sentido também de se apoderar. Quer dizer que o Espírito de Deus apoderou-se de Gideão. Mas eu acho que é essa a imagem, João. Sim, Quando Deus diz-nos para nos revestirmos da justiça de Cristo, muito bem. ou quando nos diz agora para nos revestirmos do Espírito, ou ser fortalecidos no Senhor, Ele está a dar essa imagem, não é? Sim. Estamos a ser empoderados Empoderados, por gosto Deus. dessa palavra. Empoderados por Deus, não é? Sim. Sim. E é quase como se o apóstolo Paulo estivesse a dizer, eu gosto também da palavra, o Espírito apoderou-se. Sim, sim. Gosto, porque significa que o Espírito quase que se apropriou da vida de Gideão. E quando o apóstolo Paulo diz, e a intenção é clara, é para fortalecê-los, é quase como se o apóstolo Paulo estivesse a dizer o quê? Que o desejo dele é que o Espírito de Deus se possa apoderar por inteiro das suas vidas. E tem mesmo que ser assim, sim. Sabe, João, estavas a dizer isso e trouxe-me uma imagem do Antigo Testamento, a imagem de Saul. Quando ele foi ungido, assim que ele foi ungido, diz-nos no texto que o Espírito do Senhor mudou o coração de Saul. Ou seja, a partir dali ele foi transformado, mudado. E repara que nós vimos num dos episódios precedentes, quando nós estudávamos o segundo capítulo, sim, que Deus ele coloca esse poder à nossa disponibilidade, um poder que veio subjugar todos os outros nomes, todas as outras, e esse poder ele concede-nos a nós. E agora, face a este grande conflito, é como se Deus dissesse, olha, eu vou-te dar um superpoder, estás a ver? Na altura até falamos um pouco sobre isso, vamos ser melhor do que super-homens, vamos ser enteus, não sei, ou seja, vamos ter esse entusiasmo da parte de Deus, revestidos dele, para podermos ir em conjunto guerrear contra as hostes do mal. Gosto dessa imagem. E esta é uma imagem da igreja, que é isto que a torna poderosa. Gosto dessa imagem e reflete a realidade daquilo que se passa, porque repara, aquilo que é o desejo do apóstolo Paulo é precisamente que os Efésios, agora que está a chegar ao fim da sua carta, eles possam sentir, experimentar esse poder real que os faz avançar nesta luta, neste combate, que é o grande conflito. Mas se nós formos, e tu ainda estás em Juízes, não estás? Está aqui. Ok. Então lê, por favor, porque é assim, é interessante ver o antes e o depois. O momento em que Gideão
Ele é, como tu disseste, empoderado, mas o antes desse momento. E eu peço que tu possas ler capítulo 6 e o versículo 11 agora. Ele diz assim: E o então, 12. então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Homem valente, diz a tua tradução, a minha também. Eu gosto muito desta tradução. Repare, o que é que se passa aqui? Portanto, Gideão está ali escondido no lagar, porque os medianitas já estavam há muito tempo a pilhar, a destruir, a roubar as culturas, etc. E ele está no lagar, que não é um lugar próprio para se malhar trigo, não é? Como tu sabes, Está escondido. está escondido. Um homem escondido é um homem fraco. É um homem fragilizado. Mas é interessante que, apesar dele ser um homem fragilizado, escondido, olha a forma como o anjo do Senhor o vai cumprimentar. Primeiro, o Senhor é contigo, e depois a seguir a tua tradução e a minha dizem igual. Valente. Homem valente. Isto é a forma como Deus o vê. Apesar de ele estar escondido e fragilizado, não é? Deus o vê como valente, mas olha como ele se vê. Sim, e é curioso que no versículo 15 deste É isso mesmo que eu deste tinha pedido para mesmo, ler. Sim. ok, Lê, por favor. ele diz: Então lhe disse Gideão: Ai, Senhor meu, como que librarei Israel? Uhum. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa do meu pai. Ou seja, repara, isto é muito interessante porque é assim, Deus o tinha em alta conta. Por isso, quando nós falamos o que é que o apóstolo, qual era a intenção do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo queria passar esta visão, fortalecê-los, empoderá-los, como tu disseste, que o Espírito de Deus se apoderasse deles para que eles deixassem de ter esta visão pequena de si próprios. Gideão tem uma visão pequena de si próprio. Repara, Deus o vê como um valente, Deus o tem em alta conta, mas olha como ele se vê. Eu sou, a minha família é a mais pobre de Manassés. E depois, como se não fosse suficiente, Luís, olha o que ele vai dizer. E eu, portanto, a minha família é a mais pobre e eu sou o mais pobre da minha família. Nem mais pobre, eu sou o Mais menor, o mais pequeno. pequeno, o mais Insignificante. inválido, insignificante, é isso mesmo. Interessante. E sabes o que eu acho interessante, João? É logo o versículo a seguir também. Sim, Porque isto para fazer a ligação de volta a Efésios. Tornou-lo é o isso Senhor e diz assim: Já que eu estou contigo, muito bem. então tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Uhum. Quer dizer que quando nós fazemos a ligação de volta a Efésios, há um bocado falavas desse o ser corporativo, a igreja. Uhum. Nós somos O indivíduos. exército. Nós somos indivíduos, mas somos só um. Claro. A igreja é uma, não é? E nesta luta, quando ele diz sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ele está-nos a pedir, tal como a Gideão, nós abraçarmos os projetos e a visão que Deus tem para nós. Sim, sim. Luís, sem dúvida alguma, e ainda bem que leste o que vinha a seguir o versículo 16, eu não ia lê-lo, mas até porque o versículo 11, o último que lemos, que o Senhor é contigo, reflete também uma ideia que é importante, que é esse empoderamento, essa força, o ser fortalecido, será sempre o resultado da presença de Deus na minha vida. E agora repara, quando é dito lá, o Senhor é contigo, e tu acabaste de ler, já que o Senhor é contigo, palavra Senhor para mim é das que está ali, é o elemento base de tudo isto, é aquilo que te vai, é aí que reside a força de seres fortalecido. Sim, sim. Ou seja, o Senhor é o tetagrama, o Jeová, Sim, sim. Yahvé, o famoso tetagrama que é escrito em 4 letras. E isto no hebraico, e eu vou dizer isto aqui porque eu penso que é relevante para nós, porque é daí que decorre, que resulta a verdadeira força dos Efésios e a minha e a tua e a força de todos nós, não é? Quando diz ali, o Senhor é contigo, o Jeová, este tetagrama, são 4 letras apenas. No hebraico, cada letra tem um significado. Ou seja, quando nós vamos decompor as 4 letras do nome de Deus, no Antigo Testamento de Jeová, quando eu faço isto, aquilo vai dar uma frase inteira, porque cada letra tem um significado. Sim. E agora vê a frase que dá, o nome de Deus Jeová. Eu estarei aí como aquele que estará aí. Ou seja, o próprio nome de Deus é uma promessa da absoluta certeza que Deus está sempre com as pessoas. E é isto que faz toda a mudança, ou que é o elemento de mudança que transforma entre um Gideão fraco, ó Senhor, eu sou o mais pequeno, um povo que outrora não conhecia Deus, os gentios, os efésios, muitos deles, e um povo forte, que agora é convidado a colocar a armadura de Deus, colocar tudo aquilo que é e que compõe a armadura de Deus, mas a avançar com a certeza, com a absoluta certeza.
em primeiro lugar, que o Senhor é contigo. Ou seja, Deus estará aí como aquele que estará sempre aí. Exatamente, exatamente. João, depois nessa luta, não é? Nós vemos que ele nos convida a revestir, Uhum. entre o versículo 11 e o versículo 13, nós vemos aí um enquadramento, não é? Das coisas. E entre este enquadramento da armadura, Uhum. nós vemos que existe então o inimigo. Queres comentar um pouco essa parte? Estás aonde? Desculpa? No versículo 11 a 13, não é? Estamos aqui na nossa luta não ser contra, não é? Sim, E aí sim, temos sim, o sim. enquadramento de Uhum. revestirmos Sim, com a certo. armadura, tomar a Uhum. armadura, não é? Uhum. Para podermos Certo. então revestir ou Ok. ficar firmes contra as ciladas do diabo. Exatamente, exatamente. Bom, isto é simples. Nota, Luís, já pincelamos um pouquinho quando disse qual não era a intenção do apóstolo Sim, sim, Paulo, sim, mas sim. podemos desenvolver agora um pouco mais, e parece-me bastante importante até, que é o facto do apóstolo Paulo estar a dizer e a afirmar que a nossa luta, o combate que eu tenho que travar, nunca vai ser contra ti, Luís. Não é contra a minha esposa, não é contra o meu irmão. E em lugar disso, há um combate que eu tenho que travar que é muito mais profundo, muito mais, vamos dizer, Oh, é universal, é cósmico, e pode estar nos bastidores destes desentendimentos entre nós. e que se desenrola nos bastidores, mas com reflexos reais na tua vida, na minha Exatamente. vida e na vida de todos nós. E repara que estávamos a falar para os Efésios, Sim, que num episódio anterior, até curiosamente também estavas tu aqui, onde nós sim, vimos essa distinção entre os circuncisos e os não exatamente. circuncisos, onde aqui acabamos de falar no capítulo anterior Uhum, sobre a questão do marido e da mulher, claro. no episódio anterior dos pais, dos filhos, dos servos, dos senhores, Uhum, e quando ele vem aqui para fechar o livro, ele faz-nos essa recordação, ele diz, olha, a tua luta não é uns contra os outros. exatamente. Não é porque as vossas ideias ou a forma de pensarem que é diferente que a tua luta é Uhum, contra o outro. exatamente, Luís. Mas esse é um aspecto extremamente importante, porque nós, intelectualmente, cerebralmente, nós entendemos essa verdade. E É tão difícil na prática, às vezes. teologicamente nós sabemos que é assim. Aliás, Jesus contou uma história, agora não vamos desenvolvê-lo, talvez um pouquinho mais à frente, não sei se der tempo para isso, onde fala de um adversário, do inimigo, que ele é real, ele existe. E a nossa luta não se deve concentrar nas nossas relações, mas sobretudo nesta dimensão mais espiritual. No entanto, em termos práticos, é como tu dizes, ela é transportada muitas vezes, ela é o reflexo, os nossos desentendimentos, a nossa forma, muitas vezes como nós nos relacionamos, é o reflexo muitas vezes desta luta nos bastidores. Repara, Mateus 18, o que é que nos diz? Não, eu sei que tu sabes de cor e também sabemos. Uma pergunta interessantíssima de Pedro a Jesus Cristo. Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Repara como isto se joga em termos práticos. Ele sabia, ele andava com Jesus há muito tempo já, ele já tinha percebido muitos aspectos relacionados com a misericórdia de Jesus e, no entanto, vai colocar uma questão que é muito relevante para ele, para mim, para ti e para todos nós. Ele estava preocupado com o perdão. Quantas vezes o meu irmão deve pecar contra mim, eu devo perdoar? Achas que até 7 vezes está bem? Ele disse 7 porque o que os judeus viam era Sim. 3 no máximo, não Ok, é? E isso ele é estava a excelente. ser muito generoso, não é? Então repara, E, havia naquele tempo uma crença que dizia que Deus só perdoava o mesmo pecado, não é? À até mesma 3. pessoa 3 vezes. Sim. E que o homem não poderia ser mais generoso do que o próprio Deus. Aquilo que Pedro, na verdade, está a perguntar a Jesus é quando é que ele podia retribuir. Muito bem. Ou seja, a verdadeira pergunta de Pedro é esta. É que nós pensamos, pois Pedro estava preocupado com o perdão, com o amar. Não, a verdadeira pergunta de Pedro é esta: Senhor, quando é que eu posso parar de amar o meu irmão? Esta é a pergunta de Pedro, esta é a minha pergunta, esta é a tua pergunta, Pedro. Luís, já te estou a chamar Pedro. Esta é a nossa pergunta, isto sou eu, isto és tu, isto somos nós seres humanos. Parece que andamos sempre de calculadora na mão, mesmo conhecendo estas verdades. E às vezes parece que descartamos pessoas mais facilmente do que objetos que nós temos nas nossas casas. Porquê? Porque nos bastidores há uma luta cósmica que não é contra o irmão, mas que se reflete, infelizmente, às vezes na forma como nós tratamos o irmão. Ou que somos tratados por ele. Ou que somos tratados, vai no mesmo Sim, sentido. sim. Não é? Por isso é que Pedro aqui tem essa pergunta habilidosa, mas que no fundo o que ele quer saber mesmo é quando é que eu posso lhe dar aquilo que ele merece. Interessante, não É é? verdade, é verdade. E agora voltando aqui para o texto de Uhum. Efésios, reparamos que a nossa luta não é
uns contra os outros. E Exatamente. temos de ter conta dos bastidores do grande conflito, onde muitas vezes nos casais, muitas vezes nas famílias, nos lares, nos trabalhos, o problema se calhar não é o outro, posso ser eu também. Claro, E sem me claro. dar conta, posso às vezes, e todos nós já nos demos conta, que aquilo que dizemos não era o que nós queríamos dizer. Quantas vezes, Luís? E é aquilo que nós agimos, nem pensamos e magoamos o outro. Certo. E nós somos muito facilmente manipuláveis, sobretudo ao falarmos de anjos, de hostes angélicas com milhares de anos, Claro. com umas capacidades superiores a nós. Uhum. Agora, o que Pedro nos aconselha, o que Paulo em Efésios nos Sim. aconselha, ele começa logo por ao nos dizer sede fortalecidos, como referias no versículo 10. Uhum. Ele logo no versículo 11 diz revesti-vos Uhum. de toda a armadura. Uhum. Para quê? Para poderes ficar firmes contra as Uhum. ciladas do diabo. Uhum. E nós podemos cair delas. E Claro. repara que não é por acaso que quando alguém nos fere, há um bocado falavas do Pedro, do perdão, Uhum. não é uma vez que nós até às vezes queremos perdoar, mas o pensamento parece que não sai da nossa cabeça. Uhum. Nós temos a intenção, pedimos a Deus que nos ajude, mas o pensamento não sai. Jesus diz, deita para longe. E a verdade é que se não há um processo com Deus, e aqui é um processo espiritual, É isso mesmo. Ele vai levar-nos a ficarmos prisioneiros, Uhum. e ao nós ficarmos prisioneiros de uma ideia, de um conceito, nós não vamos dissociar a pessoa do sentimento. problema, de um sentimento. Daí a Bíblia chamar esse sentimento de ressentimento, e aparece esse ressentimento como amargura. Ou seja, um processo bíblico que vem mostrar a origem de todos os males no ser humano. E repara que hoje, na psicologia, nós falamos na grande parte das doenças mentais virem como consequência Claro. de processos desses. Deixa-me só dizer uma coisa nesse sentido então, Luís, porque nós vamos agora entrar num aspecto mais prático, que é então o que é que eu posso imagem, fazer? sim, Claro, mas tocaste aí num aspecto que ele é extremamente importante para nós, porque há muita coisa que se passa nos bastidores, quer do mundo cósmico, quer aqui na Exatamente. minha mente. Não sei se já ouviste falar, se os nossos ouvintes também, daquilo que se chama, no mundo da psicologia é muito conhecido, que é a janela de Joari. Sim, sim. É um instrumento que mede, ou de certa forma ajuda-te a ter uma percepção na forma como tu te relacionas. Imagina, uma janela dividida em 4 quadrados. Portanto, tens uma janela dividida em 4. No primeiro quadrado, tu vais responder um inquérito, agora não vou explicar aqui o mecanismo, mas vais responder a um inquérito e no final tu vais perceber uma coisa. No primeiro quadro vão estar, por exemplo, aquilo que tu sabes acerca de ti próprio e que os outros não sabem. No segundo quadrado vai estar aquilo que tu sabes acerca de ti próprio e que os outros também sabem. No terceiro quadrado vai estar aquilo que tu não sabes acerca de ti próprio e que os outros sabem, porque é uma realidade. E o que é que está no quarto quadrado? Que é isto que é espetacular. No quarto está aquilo que eu não sei acerca de mim próprio e aquilo que os outros também não sabem acerca de mim próprio. Ou seja, há uma esfera de mim próprio que é totalmente desconhecida, Há um escura, ponto negro. completamente escura. Só Deus sabe, Luís. Ponto cego, sim. É um ponto cego, chama-se mesmo isso, um ponto cego. E a verdade é que só Deus sabe, Deus conhece estes 4, e interfere. Aliás, a transformação, que tu estavas aqui a falar, a transformação quando o perdão, etc., todas as relações, a forma como nós nos vamos viver tudo isto, estes sentimentos e ressentimentos que estavas a evocar, eles vivem-se aqui talvez num ponto cego, outros temos consciência deles, só que Deus quando fala aqui, ser fortalecidos, fala em tudo isto, ou seja, arrancar, restaurar a partir daí até aquilo que tu não sabes de ti próprio e aquilo que os outros não sabem de ti próprio. Uma restauração, Deus não nos está a propor fazer uma melhoria do ser humano. Nós melhoramos edifícios. O que Deus está a propor é produzir um novo ser humano, um novo coração, a partir daquilo que ficou a recriar, fazer de novo, restaurar totalmente e plenamente o ser humano. Então, neste sentido, para que isso aconteça, então agora o apóstolo Paulo vai avançar nesta imagem, não é, do soldado e vai dar aqui umas quantas indicações. Não sei se queres falar disso agora. Sim, podemos avançar para essa parte. Ok. Repara que o versículo 13 ele começa: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia de mal e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Certo. Quer dizer que há um processo de guerra, mas já há o término nessa guerra que ao nós vencermos, então estaremos tão fortes que nada nos poderá agitar. E aqui nós podemos começar até por ler o versículo 14, se calhar, onde nos diz, e aqui em 5 minutos, se calhar vamos tentar abordar, João, esta questão da armadura. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então é assim, a partir daqui, portanto, a armadura é o conjunto
Nós já falamos, e o apóstolo Paulo tem a intenção, como eu disse inicialmente, de projetar, portanto, tomar de empréstimo a imagem de um soldado, para depois poder dizer aos Efésios que aqui, a imagem daquilo que se passa na vida de um soldado também se deveria passar na vida espiritual deles. Então agora vem a parte das ferramentas, daquilo que compõe a armadura. A armadura é o total, agora vamos decompor aqui. E ele começa pelo cinto, não é? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. É interessante que na altura portanto, os soldados romanos na altura eles tinham, a armadura era composta por várias peças e uma das peças era precisamente um cinto que tinha uma função muito precisa, que era o quê? Que era, no fundo, apertar, ainda hoje também nós temos cintos para apertar as peças soltas, vamos dizer assim. E eles tinham um cinto também que usavam e que apertavam, de alguma forma, funcionavam como um ajuste em relação àquilo que era o resto das peças e não só. Também para poder apoiar algumas das peças que vinham e que mais tarde nós vamos ver aqui também, nomeadamente a espada. Então o cinto, digamos, tinha uma função de ajuste, mas também de apoio em relação àquilo que eram as armas que o soldado tinha. Agora, Luís, é interessante ver que o cinto tornou-se algo muito emblemático naquele tempo. O cinto tornou-se algo, um estatuto, estás a ver? Era mesmo um estatuto. Portanto, alguma coisa que o soldado romano usava e até se pavoneava, desculpa dizer desta forma, passeando, exibindo o seu cinto, porque o cinto, de facto, era um sinal de poder, um sinal de que eles eram soldados de extrema importância dentro do Império Romano. Tanto é que quando queriam, por exemplo, punir um soldado, aquilo que faziam era retirar-lhe o cinto e levá-lo para a praça pública para humilhá-lo, porque um soldado sem cinto era um soldado humilhado. É interessante que aqui o apóstolo Paulo pega nessa imagem do cinto, cingindo-vos com a verdade, e aplica à verdade. Ou seja, ele diz que a verdade tem exatamente esta mesma função de apertar todas as peças, as soltas pontas. Digamos que a verdade, quando usada e quando nos apropriamos dela, ela vai ajustar. Tu há pouquinho leste também que falávamos também que nós somos um edifício, não é? Deus vem criar, através do sacrifício de Jesus Cristo, Deus vem criar um novo edifício, um novo templo, etc. E é interessante nós percebemos que esse edifício está bem ajustado. Ele está ali bem ajustado. E a verdade é que o cinto tem esta função de ajustar todas as peças. E isso só é possível com a verdade, Luís. Porque a verdade, apesar de nós vivermos num mundo, hoje, numa sociedade que relativiza aquilo que é a verdade, nós já não estamos sequer naquilo que é a fase do pós-modernismo. Nós já estamos para lá do pós-modernismo, não é? E há uma relativização, portanto, relativiza-se muito facilmente aquilo que é a verdade. Portanto, hoje falar em verdades absolutas, hoje dizer que algo é absoluto em termos de verdade é cair quase no ridículo, é dizer que nós estamos ultrapassados, é dizer que nós estamos a passar ao lado daquilo que são as novas correntes filosóficas, existencialistas da sociedade. É ser retrógrada, é ser antiquado. E, no entanto, o apóstolo Paulo diz, em primeiro lugar, como soldados que sois, não é? Em primeiro lugar, para que a armadura esteja lá, vocês têm que apertar, vocês têm que usar o cinto da verdade, vocês têm que usar esta verdade que receberam de Jesus Cristo, tal qual ela é. Portanto, é uma verdade, aliás, é um aspecto primordial, um aspecto elementar na vida vamos dizer, da vida de um crente, na vida de um cristão e na vida dos Efésios. A verdade. E repara, o que é a verdade? Alguns de nós poderão perguntar, mas Pilatos perguntou a Jesus. Pilatos perguntou, lembras-te da resposta? O que é a verdade? Por outro lado, a própria Bíblia diz que a tua palavra, não é? É verdade. É a verdade. A tua palavra é a verdade. Nós estamos a falar deste livro. Deste livro. Então, as verdades, por mais que possam ser hoje colocadas em causa, relativizadas, etc., nós precisamos, e aquilo que Paulo está a dizer é, em primeiro lugar, para combateres neste combate cósmico e conseguires ganhar e seres vencedor, não é? Tu precisas desta verdade, precisas do absoluto daquilo que te é transmitido pela palavra de Deus, porque é este absoluto de verdade que te vai ajustar todo o resto das peças. Repara, se isto cai, Luís, então o que é que estamos aqui a fazer? É, João, quando nós pensamos na verdade, por muito que ela seja questionada e ridicularizada, ela não deixa de ser verdade.
Enquanto nós, Uhum. uma mentira, ela só é verdade se nós queremos que ela é verdade. E a verdade, independentemente do que os outros acreditam, ela não deixa de ser a verdade. A ser verdade. Exatamente, ela nunca vai deixar Exatamente. de ser a verdade. Agora, Exatamente. quando ele começa por nos dizer, por nos cingirmos com a verdade, é logo a Uhum. seguir diz-nos para nos vestirmos com a Sim. couraça da justiça. João, Uhum. o que é que entendemos por isso? Olha, Qual é a importância da couraça? é totalmente, é assim, em termos práticos, para um soldado romano, a couraça era imprescindível. De outra forma, repara, os órgãos vitais estavam expostos. O que é que isto significa? A couraça é aquela parte que me vai cobrir aqui a parte do peito e também a parte da lombar e da dorsal. Quase Uhum. tudo, aqui a parte das costas e a parte frontal. Portanto, era feita de argolas em ferro que já estavam interligadas, pequenas argolas, ou então em ferro, tipo, em formato de escamas de peixe, e tinha como principal função, claro, proteger aqui coração, etc., pulmões, proteger e dar ao soldado a possibilidade de estar no campo de batalha e ter os seus órgãos principais mais básicos protegidos. Portanto, quando o apóstolo Paulo fala, começou por dizer o cinto, a verdade tem que estar apertado. Se estiver desapertado, isto cai tudo. Por outro lado, a couraça, ele associa esta peça que fazia parte daquilo que era a armadura do soldado romano, ele associa à justiça. Então repara, o que é que ele está a querer dizer com isto? Uma coisa simples. Ele está a dizer o quê? Nesta batalha, neste campo de batalha para o qual vós ides, é o que ele está a dizer, vamos encontrar muitas situações onde nós poderemos praticar a injustiça e onde outros poderão praticar a injustiça contra mim próprio. Então, a maior salvaguarda, Luís, que nós temos para não desistir, para não morrermos, para não nos enfraquecermos neste campo de batalha, é nós nos apropriarmos da justiça de Jesus Cristo em primeiro lugar. Exatamente, porque aqui é vestindo-nos da couraça da justiça, ela não é nossa. Nós Claro, vamos buscá-la a Cristo, não é? claro, claro. Olha, então deixa-me focar aqui já agora uma passagem bíblica que fala precisamente da justiça. Quando Jesus contou aquela história, lembras-te que tinha uma mulher que tinha perdido um terreno, lembras-te? Sim, 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 Pronto. sim. É Uma interess viúva. Exatamente, uma viúva, uma viúva. É interessante que ela recorre a um juiz. Nessa história nós temos a viúva, E o é juiz um Inico. caso extremo, temos um juiz e temos um adversário. É o que diz lá. Está em Mateus capítulo 18. Mas tinha um adversário que estava a apropriar-se de algum terreno e, claro, ela sendo viúva, ou ela tem família que a acolhe, ou então ela vai de alguma forma ter que cultivar a terra, mas tem que ter terrenos. E ela tinha terrenos, mas o adversário estava-lhe a fazer oposição. E há um juiz a quem ela vai recorrer. Numa primeira instância não houve, e Jesus diz, contou esta história para não esmorecermos, para não deixarmos de orar. Agora vê a conclusão. Ela vai, uma vez o juiz não houve, então ela adota uma estratégia. Ela vai estar em cada esquina e sempre que aquele juiz vai passar por ela, ali está aquela mulher, faz-me justiça, e a pedir que lhe fosse feita justiça. A dado momento, aquele juiz, como não conseguiu, de alguma forma, como ela própria, acabou por estar ali muito presente a dizer faz-me justiça, ele, bom, como esta mulher não desiste, eu vou-lhe fazer justiça, e fez-lhe justiça. Conclusão disto. Perguntamos, quem é o juiz, quem é aquela mulher e quem é aquele adversário? A mulher, muitas pessoas dizem que somos nós. Não, não somos nós, porque a mulher não nos representa, porque nós não somos. Nós não somos de todo um número. Para aquele juiz, aquela mulher era um processo, um número. Por outro lado, quem é o adversário? Acho que está bem identificado. É o inimigo. E quem é o juiz? Certamente não é Deus. Aí é que está. Mas muitas pessoas dizem que é Deus, o juiz que acabou por fazer justiça. Não, não é Deus. Aqui, Jesus está a ensinar pelo contraste. Ou seja, estão a ver este juiz, sendo mau, acabou por fazer o que é bem. Então Jesus Cristo, Deus sendo bom, muito mais vos fará justiça. Então repara, quando o apóstolo Paulo diz aqui, a couraça da justiça, em primeiro lugar tem a ver com isto. Tem a ver com o facto de eu continuar a acreditar que a minha justiça é Jesus que me faz, é Deus que me vai fazer, independentemente das circunstâncias de ter um adversário, de não ter um adversário, eu vou para o campo de batalha com esta couraça. A couraça é a certeza absoluta que no final Jesus vai me fazer justiça e aquilo que é meu, aquilo que Deus já me concedeu, ele vai vir para as minhas mãos. E é interessante que essa história termina, mas acaso achará Jesus ou o Filho do Homem quando voltar fé na terra? Esse é outro aspecto da Opa, armadura, sim. que é o escudo, não é? Queres avançar um pouquinho disso? Não, força, força, Sim. força, força. Então o escudo, e talvez possamos ler
É o Queres que eu versículo leia? 16. Embraçando sempre o Sim. escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Ok. Portanto, temos, em primeiro lugar, o cinto para apertar, temos depois esta questão da couraça para nós termos a justiça, a absoluta certeza que Jesus fará a justiça, e depois temos aqui o escudo. Luís, eu não tenho muito tempo, nós não temos muito tempo para explicar, mas podemos fazer uma pesquisa e o escudo foi evoluindo ao longo dos tempos, a forma como os romanos usavam o escudo para se proteger. O escudo era uma peça que era usada no braço inicialmente para proteger quase todo o corpo, sobretudo aqui esta área também. Foi evoluindo e a palavra escudo aqui vem de uma outra raiz, porta. Sim, porque era um escudo alongado, Depois, curvado. inicialmente era redondo, apenas aqui protegia esta Sim, parte. sim, sim. Mas como vem da raiz porta, quer dizer que tu tens razão, que mais tarde foi evoluindo este escudo e protegia todo o corpo. Até tinham formas de fazer, formavam, tanto o exército formava ali momentos Sim, sim. em que se fechavam no escudo e aquilo era impenetrável, não é? E aqui o apóstolo Paulo vai usar essa imagem para dizer, precisamos desse escudo, não é? Desse escudo que é a fé, que nos protege contra os dardos inflamados do inimigo. Aqueles dardos que vinham, sabes? Aquelas flechas que vinham Com para o alcatrão e alcatrão. fogo. Exatamente, que vinham. Os escudos muitas vezes eram mergulhados em água, Sim, precisamente. sim. E revestidos por pele, não é? Aquela madeira era sempre Sim, por revestida. couro. Sim, sim. Sim, precisamente para poder ter uma maior resistência. E aqui o apóstolo Paulo, quando diz que a imagem de um soldado tem um escudo que o protege, aquilo que te protege, Luís, é a fé. Por isso é que Jesus perguntava naquela história: achará porventura o Filho do Homem quando voltar, quando chegar fé na terra? Se tu queres ser vitorioso, repara, se eu quero ter a possibilidade de vencer uma batalha que eu não tenho meios humanos para vencer, eu tenho que me apropriar desta fé que me ajuda a perceber que eu sou fortalecido pela presença de Deus na minha vida. Foi o que vimos no início. Sim. João, depois no versículo 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a Uhum. espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muito bem. E aqui ele fecha, prontos, a armadura, não é? Ou seja, Certo. aquilo que são as imagens que ele transmite para a preparação para esta guerra. Uhum. Queres falar um pouco sobre isso? Sim. Olha, claro, o capacete, tudo isto reflete sempre uma realidade, que era aquilo que acontecia no soldado romano em termos reais. Capacete, eles tinham um capacete, muitas vezes fechado à frente, com uma extensão aqui atrás para Sim, sim. proteger, O proteger a pescoço. nuca, etc. Tudo isso. Portanto, claro que estamos a falar de protegermos as nossas vias de acesso à nossa alma, em primeiro lugar. Claro. Estamos a falar disso. Se estás numa batalha, tu tens que proteger aquilo que vês, aquilo que ouves, né, aquilo que entra de alguma forma na tua mente. Depois, quando fala aqui Da espada do Espírito, da que é a espada, palavra de Deus. a espada, claro, a espada, repara, a espada naquele tempo, a espada estava, como eu disse, o cinto suportava e apoiava a espada, era ali que ela estava. Havia espadas mais longas e espadas mais curtas. A espada, eu por acaso fui ver no grego por qual era a espada, porque não tinha a É uma certeza. espada curta, de Era, combate de perto, era porque eles exatamente. usavam primeiro o arco e depois, quando se aproximavam, era Era. um combate mais físico, pessoal, Sim, não é? exatamente. Mas aqui fui ver para ver qual era. E de Sim, facto sim. é mais curto. Sim, sim, Tinha sim. mais ou menos uns 45 centímetros. Imaginam Sim. que era uma longa, não Sim. é? 45 centímetros. Isto quer dizer exatamente isso que tu acabaste de dizer. Portanto, tanto podia, mas aí é que está, Luís. Sobretudo era mais. Eu usava essa espada mais para me defender, mas também para atacar. Portanto, quando o apóstolo Paulo fala aqui da espada, está a falar da palavra de Deus. Está a falar de que eu, para poder ser vitorioso e para de alguma forma eu ter a capacidade de ganhar a batalha, esta batalha na qual nós estamos envolvidos, eu tenho que usar esta arma que é chamada a palavra de Deus. Já falamos há pouquinho do relativismo à volta da palavra de Deus. No entanto, tem muita pena, e lamento, não temos tempo aqui, mas talvez numa próxima oportunidade, nós falarmos das evidências que nos mostram que esta palavra de facto tem valor hoje. Quais são as evidências que nós temos que esta palavra é inspirada? Porque não basta dizer, conforme o mesmo apóstolo Paulo diz, em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada. Qualquer um pode escrever um livro e dizer que é inspirado. Né? Que Claro. evidências temos nós? Agora, não temos tempo de explorar aqui, mas Luís, é na medida em que tu usas esta palavra inspirada, te aproprias dela e fazes dela a tua espada, ou seja, o teu instrumento de defesa e de ataque, inclusive. Nós não vamos atacar ninguém fisicamente, né? Mas nós vamos atacar as hostes do maligno, nós vamos atacar aquilo que são as estratégias do inimigo contra a sua igreja com esta Exatamente. palavra. Repara que é a espada do Espírito.
E é Hum, logos pneuma, não é? Ou sim, seja, nunca será algo físico, será algo que claro. vai combater espiritualmente as hostes do espírito. Ou seja, Do maligno. na verdade, sim, do maligno, sim. Uhum, Na verdade, está-nos a dizer que a única forma que acaba por se transmitir através disso, a única forma de vencer os espíritos do mal é exatamente. através do Espírito de Deus. É, há aqui um detalhe. Só muito rápido, Sim, na imagem que nós temos daquele do endemoniado de Gadareia, não é? uhum, Que ele tinha uma legião, é exatamente. quando entra o Espírito de Deus, a legião desaparece, não é? Uhum, E aqui a espada do Espírito vem trazer essa imagem, onde o Espírito de Deus está, onde é usado, tudo o resto se abandona. Ou seja, uhum, o mal não tem poder para subsistir ali. E uhum. aqui, João, se Sim, nós começamos sim. nesta questão do ser valorosos, de ser valentes, que até pegamos em Gideão, o texto nos dizer sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós vemos ao acabar esta imagem Uhum, de Paulo, destes soldados e apropriar disso para uma armadura de Deus que nós uhum. recebemos, não é nossa. Ou seja, Deus, Ele dá-nos, nós apenas temos que a colocar. E é Exatamente. curioso depois, até num estudo mais intensivo em casa, de ver o estar firmes, o calçar, O o calçar. embraçando sempre, o significado de cada um desses verbos e o seu Uhum, sentido, o tomar também o capacete da salvação. E aqui acho que é interessante porque aquilo também que trazemos na cabeça, quer dizer que estamos a falar de, se nós começamos por revestir a couraça da justiça, uhum, o capacete da salvação é aquilo que na nossa mente nós vamos ter a consciência que ela não depende de nós uhum, e que estarmos firmes quando estamos a lutar contra o inimigo, que o nosso uhum, passado, quando nós pedimos perdão a Deus, uhum. nós mudamos o nosso comportamento, nos arrependemos, nos convertemos, o passado Exatamente. ficou lá. E Uhum, independentemente dos dardos do inimigo, aqui tem uhum, o capacete para dizer, olha, tu já estás salvo, isso uhum, está para trás. E uhum. aqui quando ele nos diz, então pega na espada do Espírito. Mas depois ele É. termina Uhum. abordando esta questão de, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual Uhum. eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Luís, e nós estamos mesmo, penso que a terminar, não é? Passado o tempo, se calhar. Mas interessante que o apóstolo Paulo termina praticamente, ainda não terminou aqui a sua carta, mas está a chegar ao fim da sua carta, e ele faz quase um apelo ao ministério da oração, portanto, para que possam orar, para que a comunidade se possa articular em volta do ministério da oração, e isto por um motivo, porque o poder da oração não está em quem faz, mas em quem escuta. Neste caso, o poder não está em ti que estás a fazer uma oração, não está em mim. O poder é sempre igual e está em Deus que escuta a oração que eu faço. E em termos práticos, Luís, isto é muito importante, porque o que é que isto vai fazer na minha vida? O que é que isto vai fazer na tua vida? O facto de eu orar uns pelos outros. Nós temos imensas passagens bíblicas. O próprio Paulo que está na prisão, não é? Pedro também está na prisão, Pedro está na prisão, estão a orar por ele. A igreja, a oração que não Atos 12. cessa, exatamente, que não cessa. Enfim, mas eu queria partilhar para nós, terminarmos aqui esta parte, para percebermos em termos práticos o que é que a oração faz. Porque a oração, embora não seja o oitavo elemento da armadura, para mim é aquilo que liga, é o fio que articula toda a armadura. Porque sem isso, eu vou acabar por ter ainda assim uma armadura desarticulada, apesar de tudo. Reparem, Filipenses, talvez nós possamos ler, Luís, Filipenses, tirar aqui 2 minutos só para ler e explicar aqui esta questão. Filipenses capítulo 4, eu vou-te pedir que possas ler apenas o versículo 10 e o versículo 11. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, quando vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Obrigado. Repara, o apóstolo Paulo, portanto, ele está aqui, isto mais uma vez é uma carta do apóstolo Paulo, ele está a escrever agora não aos Efésios, mas aos Filipenses, e no meio desta carta ele tem esta declaração: eu aprendi a viver contente em qualquer e toda situação. Ou seja, o apóstolo Paulo está a dizer que é um homem feliz. E em que circunstâncias é que ele estava? Exatamente nas mesmas em que ele estava quando escreveu aos Efésios. Primeiro, preso. Repara no que é que a oração faz em termos práticos. Ele estava preso,
Ele estava a passar Passar por necessidade. necessidades, exatamente. Até a capa ele vai pedir, lembras-te a Timóteo para levar a capa porque tem frio noutra situação. E estava a passar pelo um dos piores momentos da sua vida. É que, se isto não fosse suficiente, sobre a sua cabeça pesava uma sentença de morte. Então vê, é este homem, preso, talvez acorrentado, Maltratado. maltratado e sentenciado à morte, que declara: eu sou um homem feliz. É difícil de aceitar isto, Luís. Quando tu olhas para momentos tão dramáticos da vida do ser humano, como é que tu podes aceitar que um homem possa dizer que está feliz num momento destes? Ou ele é masoquista, ou então ele passou por um processo De que eu também transformação. posso passar. Eu quis partilhar isto contigo e com todos nós, porquê? Porque há aqui um detalhe que faz toda a diferença. Conforme está aqui, é difícil de aceitar. Eu não posso dizer a uma pessoa conforme, eu tive que dizer uma vez, tive que bater à porta de alguém para dizer: olha, o seu marido faleceu, e no mesmo mês eu tive que bater à porta dessa pessoa para dizer: o seu filho faleceu. Eu não posso dizer aprenda como o apóstolo Paulo aprendeu a ser feliz. Isso é irrealista. Claro. Então eu fui ver o que é que o apóstolo Paulo de verdade ele está a dizer no grego. Tu sabes, e eu gosto bastante daquilo que é o significado das palavras, e aquilo que está lá, Luís, é assim: eu aprendi, a palavra contente, eu aprendi a autarquia. Autarquês é a palavra em grego que está lá, que em português vai dar autarquia. Ou seja, ele não está lá a dizer que está feliz, ele está a dizer que aprendeu a autarquia. O que é isto? Bom, piorou ainda. Uma autarquia é um centro de governo, hoje e no tempo do apóstolo Paulo. Então o que é que ele está a dizer? Ele está a dizer que, independentemente das circunstâncias, ele aprendeu a manter o governo da sua vida em qualquer e toda situação. Ou seja, ele está em paz. Este é o aspecto prático daquilo que é a oração. Eu posso estar no campo de batalha, eu posso estar a lutar, eu posso ter todas as peças, Luís, mas este é o aspecto que me vai deixar em paz na luta, quando eu os tenho que enfrentar e quando eu não sei exatamente o que é que vai acontecer nessa luta também. Eu posso manter a autarquia, manter a minha paz e manter o governo da minha vida. João, é feliz sabermos que nós não estamos nesta luta sozinhos. E, hum, e quando nós somos convidados a fazer parte de um exército para enfrentar o exército do inimigo, Deus manda-nos não equipar-nos para lutarmos sozinhos, mas para que nós façamos parte de um grupo, de um povo que em conjunto luta. Daí Paulo também pedir para orarem por ele. Ele Uhum. diz que com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e vigiando para com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Uhum. Quer isso dizer que esse governo que eu tenho sobre a minha vida, essa autarquia, ela vem porque há um Espírito em Claro. mim que transforma, que modifica, que nesse percurso para a salvação, ele Uhum. me venha acompanhando. Por isso é que ele começa este episódio a dizer: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É Uhum. curioso que nós vemos aqui uma guerra, um combate. Ele manda-nos equipar, mas a única coisa que ele nos manda fazer são duas. Primeiro, é ficar firmes. Uhum. E a segunda é orar. Uhum. Eu não sei Exatamente. qual é o problema que pode estar a enfrentar na sua vida, a luta, a dificuldade. Pode ser com a tristeza, pode ser com um patrão, um familiar. Não sei o que se possa estar a passar. Mas ao nós olharmos para este texto, nós vemos que podemos ser empoderados. Deus pode nos conceder essa paz de espírito, como o João acaba de transmitir. Podemos nos reencontrar com o Senhor, procurando através da sua palavra não apenas a força, não apenas o conhecimento que nos libertará, como Jesus diz, mas também um espírito que vem através dela para nos levar a ter a coragem de ser valentes, mesmo quando nos sentimos os mais insignificantes, Hum. os mais pobres, os mais incapazes. Não há uma batalha que seja perdida quando nós temos o Senhor da batalha conosco. Por isso, ore, ore a Deus, ore por aqueles que estão a sofrer. Ore também connosco para que este ministério possa continuar. Encontramo-nos para a semana no próximo episódio da Bíblia Aberta. Até breve.